Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Divina Comédia de Dante Alighieri, agora no canto 5 da parte do Inferno. Nós vimos no primeiro ciclo que o Dante encontrou com várias personalidades famosas relacionadas à filosofia, ao pensamento. São aqueles que estavam em busca da verdade, mas que não a alcançaram, aqueles que estavam na razão propriamente, né? Pessoas consideradas como sendo justas, como sendo pessoas que buscavam a verdade, mas não chegaram a alcançar, e aquelas pessoas que não foram batizadas, aquelas que não atingiram a verdade plenamente. Por isso elas se encontravam no limbo. Agora o Dante e o Virgílio adentram verdadeiramente naquelas partes do inferno em que há as punições em decorrência dos próprios pecados que foram realizados. Então por isso ele começa a chegar aqui no segundo ciclo. Então nesse segundo ciclo já se percebe que o espaço em que ele atravessa já vai se reduzindo, né? Porque o inferno ele é como se fosse no formato de um cone. Então, quanto mais ele desce, mais vai se estreitando até chegar à região central, que é basicamente a parte mais funda e mais estreita do inferno. Então, prosseguindo nesse caminho, né, porque justamente existe toda a relação com o versículo do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 13, né, que diz: larga é a porta e espaçoso o caminho que guia para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, larga a entrada e difícil a saída. E então, prosseguindo nessa jornada, eles vão descendo o inferno e acabam encontrando então com a criatura, com um ser muito grande que é chamado de Minos. Ele é em forma humanoide, ele tinha um rabo, uma cauda enorme, e as almas iam chegando até ele. E quando a alma chegava nele, ela contava quais eram os seus pecados. O Minos enrolava o rabo em forma de círculo e lançava aquela alma para o ciclo justamente em que ela deveria ser punida eternamente. Então a função do Minos era escutar os pecados e julgar e colocar naquele devido lugar da parte do inferno. Na verdade, o julgamento divino já foi realizado, né? O Minos é, na verdade, um executor da pena cabida a cada alma determinada. E o Minos ele era certeiro nesse aspecto, né? Ele examinava a culpa, ele determinava onde a alma iria ficar, através aí desse ato de enrolar a sua cauda no corpo dessa alma e depois lançá-la ladeira abaixo até o ciclo onde ela iria ser punida. Então Minos ele percebe que o Dante Alighieri está andando ali em meio àquelas almas e percebe justamente que ele é uma pessoa viva e já começa a questionar, assim como já foi feito anteriormente. Você que vem a esse lugar, saiba que aqui é fácil entrar, mas muito difícil de sair. Não se iluda em conseguir entrar aqui com aquele que te guia. Ao passo que o próprio Virgílio decidiu responder Minos, né, e disse: por que você está gritando dessa forma? Não ouse nos impedir nessa viagem, porque ela foi decretada por algo maior que está no paraíso, onde tudo se pode. Não perca mais o nosso tempo e não pergunte mais. Então, Virgílio, depois de dar essa resposta ao Minos, prossegue junto com Dante rumo ao segundo ciclo. Então, continuando andando, o próprio Dante percebe vários gritos de dor, vários lamentos, um lugar cheio de ventania e muito escuro. E há toda uma ventania, e o Dante percebe que várias almas estão ali próximas a esses ventos que está justamente lançando cada alma de um lado para o outro. Então o vento empurra essas almas que não ficam quietas em nenhum momento. Então é uma constância, a todo momento as almas não param no lugar, a todo momento elas estão circulando conforme o vento frio as empurra. E Dante então questiona, né, quem são esses levados pelo vento? É ao que Virgílio responde e começa a mostrar cada um daqueles que estão sendo levados pelo vento. Semíramis, que foi a rainha da Síria, Dido, que foi a rainha de Cartago, que teve relações com Enéas, Cleópatra do Egito, Helena de Troia, Aquiles, Paris, Tristão, e foi nomeando vários. Né? E o próprio Dante ele ficou muito comovido com isso, né? Sentindo uma grande pena, porque grandes heróis como Aquiles e Paris, dentre outros, estavam naquela situação. Né? E grandes nomes de mulheres conhecidas historicamente, como Cleópatra, né? E a própria Dido. Então Dante, percebendo isso, né, ele começa então a se questionar, né,
poeta, né? Eu gostaria de falar com aquelas duas almas que eu estou vendo ali. Ele vê duas almas e que quer conversar com elas. Ao que Virgílio então responde, né? Quando elas chegarem próximo, você vai e fala em nome do amor que as uniu, que você gostaria então de falar com elas. E Dante então esperou, conforme foi a ventania passando, as duas almas chegaram então próximas a ele e ele gritou então: Almas perdidas, venham falar comigo em nome do amor que foi proibido, que está unindo vocês aqui. Então, logo, eles saíram então do meio da ventania e foram falar com Dante. E aí temos a figura da Francisca, ou Francesca, como é colocada. E ela começa a falar, né, agradecendo ao Dante Alighieri por ter dado aí o seu tempo, por demonstrar misericórdia, por demonstrar piedade em relação a eles, né, demonstrar aí um certo momento desejando conversar com eles. Então foram falar e enquanto eles falavam, ela se lamentava do fato de estar ali, né, porque o amor dela a que conduziu a estar naquela situação, e quem tirou a alma dela, quem na verdade matou e quem a jogou ali naquela região, ela coloca a culpa nele, que diz que Caína o espera, ou seja, o lugar onde os assassinos deve ser punido é justamente o lugar onde ela espera que aquele que a matou e matou também aquele seu amante irá ser punido. Então Dante fica um pouco consternado, né? Fica até um pouco se sentindo triste em relação a isso, né? E ao que o Virgílio questionou o que ele estava achando, né? E ele disse que ele gostaria então de saber qual era a história de Francisca e Paulo, ou Paulo, né? Francisca e Paulo, que é a história de um lamento que ocorria. Por quê? Francisca e Paulo tiveram um caso, né? Eram dois amantes e foram conduzidos então a essa região do inferno justamente pelo pecado da luxúria, que é esse pecado que está determinado, vinculado ao corpo, né? E então Francisca decide contar a sua história a pedido de Dante. E ela diz que não há dor maior do que lembrar o tempo feliz nos momentos em que se está nos dias de desgraça. E ela diz que bem sabe o Virgílio sobre isso. Mesmo chorando, então, Francisca começa a narrar a história de por que ela estava naquela região do inferno. Ela diz que por passatempo ela lia junto com Paulo o livro de Lancelot, né, sobre seu amor em relação a Guinevere, né, Lancelot, que é um dos cavaleiros da Távola Redonda, um dos cavaleiros do rei Arthur, e Guinevere, que era a rainha, a esposa do rei Arthur. E ela estava lendo, né, Francisca, junto com o Paulo, e os dois lendo sozinhos até que chegaram a um determinado trecho em que o Lancelot beija Guinevere. E ao lerem essa passagem, os dois lendo e decidiram então se beijar. E aqui a própria Francisca diz que o culpado é o livro e o seu autor. Né? Então, naquele dia, eles não leram mais, ou seja, insinua-se no texto que eles tiveram relacionamento sexual. E logo, escutando toda essa história, né, e o Dante ficou um tanto constrangido com tudo isso e se sentiu fraco e acabou desmaiando. Então, temos aqui agora os comentários quanto a essas narrações. Primeiramente, quanto à figura do Minos. O Minos ele é uma figura mitológica que foi colocada aqui como sendo um demônio, né, que julga as almas, que coloca as almas no seu devido lugar, mas o Minos, ele na história mitológica, ele é o primeiro rei de Creta, né, da ilha, uma ilha grega, né, e ele era filho de Zeus e da princesa fenícia Europa. E na Enéida de Virgílio, né, a grande obra de Virgílio, ele é também um dos juízes na parte do inferno. E também o Minos está relacionado à história de Teseu e o Minotauro. Então aqui o Dante ele colocou elementos da mitologia greco-romana, né, especialmente da influência do próprio Virgílio, né, da Enéida, e coloca esse personagem mitológico na história aparecendo aqui. Ele ainda, nesse mesmo canto, coloca outros personagens da mitologia e da cultura greco-romana, como por exemplo aqui Helena de Troia, né, que é a parte central da Ilíada, Aquiles, Paris, estão presentes também nessa relação da Ilíada, a própria Dido, né, que também foi a rainha de Cartago, que teve relação com Enéas, né, está presente aí na própria Enéida de Virgílio, e dentre outros, né, que são históricos, como por exemplo a rainha Cleópatra, né, que teve relações com Júlio César, com Marco Antônio, enfim, toda uma questão mitológica e histórica greco-romana também está inserido aqui na história. E quanto a essa história de Francisco e Paula, foi uma
um fato, na verdade, que aconteceu, um fato real, de dois amantes que foram assassinados, né, pelo marido da mulher que o traiu. Né? E aí o Dante ele decidiu colocar isso na sua própria história. Dizem que foi 9 anos depois que o Dante colocou na Divina Comédia, ou seja, 9 anos antes o fato havia acontecido e trouxe grande repercussão naquela região da Itália, e o Dante decidiu então colocar na sua própria história esses personagens. Né? Francisca de Rimini, né, que era um casal que foi surpreendido pelo marido, né, e o fato ocorreu, como falei, 9 anos antes. E há toda uma história em relação a isso, narrada por Boccaccio, né, o Boccaccio, nesse livro, né, da edição do Monsenhor Joaquim Pinto Campos, né, ele narra e coloca o trecho aqui do próprio Boccaccio, onde ele conta a história de Francisca e de Paulo. Então é interessante eu ler para vocês para se inteirarem sobre essa narrativa histórica que é colocada. Segundo o que se diz, o próprio Boccaccio ele teve contato com Pedro Gardino, que era considerado um amigo do Dante Alighieri. E esse Pedro Gardino ele sabia dessa história de Francisca e Paulo e narrou para o próprio Boccaccio, que anotou a história. E ela é narrada, o trecho é colocado aqui nessa versão, e eu vou ler para vocês. É, pois, de saber, diz Boccaccio, que Francisca foi filha de Guido de Polenta, senhor de Ravenna, e de Sérvia. Aconteceu que, após longa e desastrosa guerra entre eles e o Malatestas, senhores de Rimini, chegaram por esforços de medianeiros a termos de pacto teada paz, e para que essa se tornasse mais firme, concordaram ambas as partes em pôr-lhe o selo com recíprocas alianças matrimoniais, assentando-se que Guido devia dar por esposa sua bela e jovem filha Francisca a Giovanni, filho de Malatesta de Verúquio. Fazendo-se público esse convênio, um dos amigos de Guido disse-lhe: vede bem o que ides fazer, porque se não procederdes neste negócio com toda a circunscrição, poderá resultar escândalo. Deveis conhecer perfeitamente vossa filha e seu caráter altivo. Se ela chegar a ver Giovanni antes da celebração do matrimônio, nem vós nem ninguém conseguireis resolvê-la a tomá-lo por marido. Por isso, no dia das núpcias, o mais prudente será que, em lugar dele, venha algum irmão seu com procuração de recebê-la por esposa. Era Giovanni homem valoroso, e se esperava que, por morte de seu pai, seria o senhor de Rimini. Por essa razão, sem embargo de ser deforme no corpo, pois era coxo e desancato, zopo e schiancato, e por isso conhecido por Gianciotto, Lanciotto, por qualquer de cujos nomes será nomeado daqui por diante, Guido o queria para genro, de preferência a qualquer irmão. Todavia, tomando em consideração o conselho do amigo, dispõe secretamente as coisas, de modo que no tempo aprazado veio Paulo, irmão de Gianciotto, com procuração deste para receber Francisca. Era Paulo de belo e agradável aspecto, além de bem composto em seus costumes. Na véspera do casamento, andando com outros cortesões a passear numa das avenidas do palácio de Guido, uma das damas de Francisca mostrou-lhe pela fresta de uma janela, dizendo-lhe: eis acolá o que há de ser o vosso marido. E assim ficou acreditando Francisca, que desde aquele momento lhe pôs os olhos e coração. Celebrou-se efetivamente o artificioso consórcio, seguiu Francisca para Rimini e não deu pelo engano, senão no dia seguinte, quando viu Gianciotto levantar-se ao lado dela. É fácil crer quanto, vendo-se enganada, ardesse em despeito, como também não será duvidoso que lhe ficasse também ardendo no coração um amor votado a Paulo. Se com ele chegasse a demasias, não ouvi nunca dizer, senão aquilo que Dante escreveu, o que é possível que assim fosse, mas creio antes que fosse uma ficção do que pudesse ter acontecido, mas que disso não tivera certeza. Então, nessa primeira parte da história, nós vemos então que a própria Francisca estava sendo planejada para casar com um tal Gianciotto, mas ele era muito feio, ele era muito coxo. Esse Gianciotto, ele tinha um irmão chamado Paulo, que era mais bonito. Então, ele decidiu colocar o irmão como se fosse o futuro marido de Francisca. E ela se enganou, achando que o Paulo era o seu futuro marido, que teria mais belo aspecto do que o Gianciotto. Ao que depois que foi celebrado o casamento, o próprio Gianciotto se manifestou e mostrou-se que era, na verdade, o seu marido. Né? E continua a história. No entanto, continuando Francisca e Paulo em toda a familiaridade e tendo Gianciotto ido para algumas terras vizinhas exercer as funções de governador, os dois, sem suspeitar perigo algum, começaram a abusar.
Percebendo isso, um criado particular de Gianchiotto foi avisá-lo, prometendo que, quando ele quisesse, lhe faria ver a coisa com seus próprios olhos. Aceso e transportado de cólera, Gianchiotto voltou ocultamente a Rimini, e tendo visto Paulo entrar na câmara de Francisca, foi logo à porta, na qual, não podendo entrar, por estar trancada por dentro, bateu com força e chamou de fora Francisca. Ambos conheceram-lhe a voz. Então Paulo, crendo que, fingindo subitamente por uma catarata, que do aposento descia a outro, pudesse em todo ou em parte encobrir o crime, lançou-se por ela, dizendo a Francisca que lá fosse abrir, mas não logrou seu intento, porque ao atirar-se embaixo, a orla de uma armadura que trazia no peito enganchou-se num ferro que prendia a um pau daquela catarata. Nesse entrementes tinha Francisco aberto a porta a Gianchiotto, crendo também ela que, não encontrando Paulo, ficaria justificada. Entrando, porém, Gianchiotto viu logo que Paulo estava retido pela orla da armadura e correndo para matá-lo com um punhal. Francisco, julgando poder evitar tal catástrofe, atravessou-se entre Paulo e Gianchiotto no momento em que este vibrou o golpe, de modo que trespassou o golpe de Francisca sem o querer. Exasperado Gianchiotto com este incidente, como quem amava Francisca muito mais do que a si próprio, assassinou Paulo, deixando assim ambos mortos. Subitamente partiu, voltando ao lugar do seu emprego. Foram os dois amantes sepultados no meio de lágrimas na manhã seguinte em uma sepultura. Então veja, né, que a Francisca ela continuou tendo um caso com o Paulo, enquanto seu marido, o Gianchiotto, foi morar em outra cidade em questões de emprego, e ele, um empregado, né, o avisou dessa traição, e ele, de forma escondida, chegou e surpreendeu o casal. Então deu ali um golpe no próprio Paulo. Na verdade, a Francisca entrou na frente e acabou recebendo aquele golpe e morreu. E depois Gianchiotto acabou assassinando aí o Paulo. E aqui teve o fim dessa história narrada aqui por Boccaccio, né? Então note que é bem interessante toda uma relação de relacionamento, né? Na verdade, segundo a história do Dante, eles estão no inferno porque o amor deles não foi um amor lícito, né? Porque já existia um casamento, embora esse casamento possa ser questionado, né, pelo fato de Francisca possivelmente ter sido enganada quanto à aparência, né, do seu futuro marido, mas a questão toda é que o Dante coloca-os no inferno justamente pelo fato de ser um relacionamento cometido como sendo adultério, né? E aí também está relacionada à ideia do pecado de luxúria. Esse ciclo do inferno ele é justamente para punir aquelas pessoas que cometeram atos libidinosos, atos voltados para a carne, ou seja, o não controle dos apetites carnais, dos atos libidinosos propriamente. Então, por isso, aqui está Cleópatra, né, que foi considerada uma bela mulher, mas que teve vários maridos, né? A própria Helena de Troia também estava relacionada a esse aspecto, e também esse próprio casal de Francisca e Paulo. É interessante dizer que existem dois tipos de atos libidinosos nesses aspectos: aqueles que vêm da paixão brutal e aqueles que vêm por gentileza. Os que são derivados da paixão brutal, no caso a luxúria brutal, são casos, por exemplo, como Cleópatra, né, como Semíramis, que são pessoas que se deixavam levar pela luxúria, ou seja, não tinham barreiras quanto à relação sexual, quanto a coisas que deixassem e utilizaram o seu próprio corpo. Enquanto que existem também os atos libidinosos que são derivados por gentileza, que são aqueles casos como o de Paulo com Francisca e o caso aí de Dido em relação a Enéas. É uma espécie de paixão que, segundo o próprio Dante, não é um amor verdadeiro, é na verdade um ato carnal, um desejo carnal de satisfação, mas que vem aqui por gentileza, como engano, como se fosse um verdadeiro amor. Então Dante ele trata com mais compaixão, com mais atenção esses que cometeram esses pecados de luxúria por gentileza, que é o caso aqui de Francesca e Paulo, né? Então os outros ele acaba ignorando, mesmo sendo grandes homens e mulheres como Cleópatra, Helena e Aquiles, dentre outros, né? É importante dizer também a relação aqui da história de Francisca e Paulo com a Távola Redonda. A Távola Redonda são as histórias, né, do rei Arthur, de cavalaria. O que ele quis dizer, o Dante, é que esses romances medievais eles acabavam possibilitando o pecado, tendo em vista que seus leitores se impressionavam. Então aqui o Dante coloca que existem livros
que podem influenciar de uma forma, de uma conduta que levam ao pecado. E aqui esses romances de cavalaria, no caso aqui de Lancelot, tendo como amante a rainha Guinevere, né, que era a rainha do rei Arthur, levou Francisca e Paulo a cometerem o pecado aqui da luxúria, o pecado da traição propriamente, nesse aspecto aqui. E é interessante dizer num trecho também, logo no final do próprio canto, né, nos últimos versos, você pode verificar que é utilizado no verso 137, dizendo o seguinte: de Galeoto fez o autor e o escrito. O que quer dizer de Galeoto fez o autor e escrito? Galeoto, no caso aqui, é um nome para Galahad, que era um cavaleiro da Tábua Redonda, que, na verdade, ele incentivou esse relacionamento de Lancelot com Guinevere. Então pode-se dizer assim, que o livro ele serviu como incentivador. Ele foi o Galeoto de Francisco e Paulo, ou seja, foi aquele que incentivou o seu relacionamento pecaminoso. Então há essa ideia de que a própria Francisca ela coloca culpa no livro que a seduziu e foi o livro que a levou a cometer o pecado. E também coloca culpa naquele que a matou, no caso que o próprio Jean Kyoto foi, segundo o que ela diz, ele será punido lá na Caína, ou seja, na região onde as pessoas que foram cometeram o pecado do assassinato, assim como Caim. Então por isso estariam ali nessa região, e aquele que a matou estará lá, segundo ela. Então ela coloca culpa tanto naquele que a matou quanto no livro, mas nunca nela e no Paulo por terem cometido esse ato libidinoso, esse ato da luxúria. É uma característica comum, né, daqueles que cometeram os pecados, o não arrependimento. E aqui, ao que demonstra, eles não estavam arrependidos nesse aspecto. Então, esse ciclo do inferno, esse segundo ciclo do inferno, ele serve para justamente punir essas pessoas que cometeram o pecado da luxúria, que deixaram se levar pelo exagero em relação ao desejo carnal, não tiveram controle e, portanto, estão aqui justamente nesse segundo ciclo. Né? Como o próprio Virgílio disse, né? Aqueles que estão no inferno são aqueles que perderam o intelecto, ou seja, aqueles que não conseguiram, de certa forma, se conter ou aqueles que não conseguiram atuar de uma forma equilibrada em suas vidas. Então, por isso estão justamente aqui nesse ciclo do inferno e também por não se arrependerem. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Deixe os comentários o que você está achando dessa série de vídeos. Muito obrigado pela atenção.